Olá, turma. Vamos dar início à nossa aula de anatomia e fisiologia e vou falar um pouco sobre alguns conceitos básicos, tá, dessa disciplina. Essa aula é referente a uma aula básica estrutural da disciplina, tá? Como efeito complementar de tudo que a gente vai precisar para os próximos assuntos, tá? Você deve estar se perguntando por que anatomia e fisiologia humana, né? Por que estudar? Basicamente, nós, profissionais da saúde, trabalhamos com um sistema humano, né? Corpo humano em toda a sua integridade, toda a sua totalidade, né? Corpo e suas alterações fisiológicas, assim como suas funções estruturais, né? Corpo em sua estrutura e suas funções, né? Se eu te pergunto por que estudar a anatomia e fisiologia, essa é uma questão que vocês, alunos, têm que se perguntar. Por que eu preciso do conhecimento? Por que eu preciso saber de uma função fisiológica do meu corpo? Não é? Então, a importância se dá a partir daí. Em que esse assunto vai te acrescentar? Será que você, quanto profissional, não será relevante saber de tais conteúdos, de tais informações? Não é isso? Né? E dentro da sua totalidade, a gente tem que saber que nosso corpo é como se fosse uma máquina atuante, né? Que nos mantém, como toda máquina, mantém os processos contínuos para que a máquina funcione. Então, no nosso corpo, no nosso organismo, não acontece diferente, né? Para sabermos disso, para iniciar esse estudo, a gente tem que saber desses dois termos, o que significa anatomia e fisiologia. A princípio, eu já falei um pouco para vocês, né, nas aulas anteriores, que anatomia é uma palavra que significa, né, que vem do grego, que significa cortar ou separar, né? É uma ciência que estuda as estruturas, e a constituição do corpo, né? E na parte da fisiologia, também vem do grego, que significa o estudo da natureza, né? Da função, né? Ou seja, a ciência que estuda o funcionamento do organismo e a forma com que ela se manifesta. Segundo método de observação, gente, dentro da anatomia. E sabendo disso, a gente sabe da divisão que é da observação da anatomia, que ela é dividida em 3 fatores, onde medido do menor tamanho para o maior, de micro, de meso a macro, onde a micro é medido através das estruturas na qual não se pode ver a olho, né, a olho nu, propriamente dito. A macroscópica, como já falando, a amplitude macro, você não precisa de algum aparelho ou instrumento que possibilite a visualização das estruturas. E a meso é o que? É a relação intermediária, na verdade, entre a micro e a macro, é o intermédio. Tá? De acordo com estes métodos, temos a anatomia sistêmica, como eu já dei alguns segmentos de aulas, né, de anatomia sistêmica, onde eu abordei todos os sistemas e suas funcionalidades, né? Como, por exemplo, sistema digestivo, sistema endócrino, algumas glândulas e anexos, né? E dentre outros, né? Vou falar nessa aula um pouco dos cortes histológicos, dos posicionamentos, das secções, né? E é isso. Faremos uma divisão por sistemas, basicamente dito, né? Para podermos entender como é feito esse posicionamento anatômico,
e como é feito o estudo da anatomia propriamente dita, para a gente começar a entrar nos processos fisiológicos, que é algo que precisa de embasamento anatômico a primeiro contato, tá, gente? Então, nomenclatura da anatomia. Todas as estruturas, gente, todas as estruturas anatômicas, elas têm uma nomenclatura específica, né? As estruturas anatômicas têm denominações diferentes, específicas, para descrever a forma e posicionamento de estrutura padrão de cada organismo, certo? Antigamente, eles utilizavam termos, né, que eles chamavam de epônimos, que epônimos referem a uma personalidade histórica ou mítica, né? Para dar a nomenclatura dessas estruturas, né? Que causava confusão, né? E isso foi necessário elaborar uns princípios gerais, né? Hoje, para criar novos termos, utiliza-se o latim, né? A palavra deve indicar a forma e a posição que deve ser abreviada. E não pode utilizar epônimos, por favor. E a palavra deve ser traduzida para o vernáculo do país. Tá, pessoal? Para evitar realmente confusões no que diz respeito às nomenclaturas. Ah, professor, mas o que é vernáculo? Vernáculo é quando você está trazendo uma palavra para a linguagem correta sua, aqui do seu país. Tá? No caso, você traz o latim aí traz para o vernáculo do nosso país. Tá bom? Alguns termos técnicos que vocês precisam saber como base são citologia, mesoscópico, macroscópico, topográfico, epônimo, beleza? O que é a citologia? É uma disciplina que eu também ministro e sou apaixonado, na verdade, para quem não sabe, eu sou citologista, né? Sou citologista oncológico, né? Que trata da citologia oncótica, principalmente na parte de diagnóstico de citologias do trato uterino, certo? Bom, é a parte da biologia que estuda a citologia sobre seus diferentes aspectos morfológicos, biológicos, mesoscópicos. Isso aqui eu já falei para vocês aqui no slide anterior, que é o que se vê somente com o uso de lunetas, relativo a observações de coisas pequenas, microscópicas. Só que aqui, vocês têm que ter atenção que é o seguinte, é o intermédio. Então, a luneta você vê, você utiliza para visualização de estruturas, mas também que se você utilizar de outros artifícios que não sejam microscópio, como luneta, você também consegue enxergar. Por isso que eu digo que é um intermédio entre o micro e o macro, ele está no meio. O macro aqui se vê independente de luneta ou microscópio relativo, né, à observação de coisas grandes. Topográfico descreve um lugar, né, seus acidentes, onde ocorre. E epônimo, como eu já falei, a denominação de uma estrutura pelo nome de uma pessoa, por exemplo, trompa de Falópio, entendeu? Falópio foi um grande, foi o nome, foi o descobridor, né, o anatomista italiano do século XXI, que é Gabriele Falópio. Então, era utilizado esses termos, né, epônimos, para dar estruturas ao nome, que hoje já não se utiliza mais. Hoje é utilizado como eu falei, a gente faz o quê? Devido à estrutura e à funcionalidade do órgão, da peça anatômica, a gente tem que traduzir para o latim e do latim trazer para a nossa realidade, que eu chamei de vernáculo, para o nosso vernáculo. Aí tá. Vamos começar a falar um pouco sobre as divisões por seus segmentos. Nosso corpo, ele é dividido por segmento. Perdão, gente. Nosso corpo, anatomicamente, é dividido em 4 segmentos, certo? Vamos de baixo para cima. Nós temos os membros
membros inferiores e membros superiores. Nós temos tronco, que é a parte que comporta toda essa região do tronco. O tronco não é basicamente essa parte como se pensa, mas sim tórax, abdômen, pelve, enfim. Pescoço, cabeça. Então, 1, 2, 3, 4. Membros inferiores e superiores são um tipo de membro, um tipo de divisão segmentada. Tá bom? Então, se eu perguntar quantos tipos de segmentos nós temos no corpo humano, vocês irão me responder 4. Quais são elas? Cabeça, pescoço, tronco e membro. Tá? Não vão colocar cabeça, ombro, joelho e pé, como a Xuxa quer, porque o zero vem. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Muito que bom, muito que bem. Cavidades viscerais. Tá, professor, mas qual a importância, gente? Vamos pensar. Cavidade. Cavidade é como se fosse uma localização onde é colocado algo. Vamos dizer que uma gaveta é uma cavidade. Uma gaveta, uma estrutura oca, né? Cavidade visceral, que acomoda nossas vísceras, né? Como aqui, ó, tem o mediastino, que é essa cavidade que fica abaixo do externo aqui. Cavidade pleural, gente. Cavidade pleural comporta os pulmões. Nós temos aqui essa área de circulação aqui do diafragma, pois permite o diafragma se contrair e se expandir, não é isso? Nós temos a cavidade abdominal, que comporta nossos órgãos gastrointestinais, intestinos, fígado, baço, intestino grosso, delgado, né? E cavidade pélvica, regionalizada na pelve, né? Tanto do homem quanto da mulher, então é dividido cavidade torácica, cavidade abdominopélvica, né? E o mediastino ali em cima. Olhando desse ângulo, né? Esse ângulo lateral, nós temos a cavidade dorsal, né? E cavidade ventral. Cavidade dorsal ela é constituída pela cavidade craniana, que comporta o encéfalo, né? É a massa cinzenta, nosso cérebro, bulbo. Então, canal vertebral, que comporta o quê? Todo nossa medula, não é isso? Medula espinhal. Cavidade torácica de uma visualização lateralizada, diafragma também, além das outras cavidades, né? Pélvica e abdominal, que comportam a cavidade ventral, cavidade dorsal. Tá? Então, cavidade dorsal, cavidade ventral, cavidade torácica e cavidade abdominal pélvica, gente. Se eu perguntar quantas cavidades nós temos, cavidades se tratando de cavidades viscerais, vocês vão dizer 4 também. Torácica, abdominopélvico, dorsal e ventral. Pronto, tá? Posição anatômica. Nós temos posição anatômica do homem e da mulher. Tá, mas e aí? Nós temos a visão, a princípio, uma posição anatômica de um corpo ereto, né? Posição bípede, né? Que é a posição em pé, onde as pernas juntas, levemente separadas e voltadas para frente, face voltada para frente, né? Do horizontal, né? Horizontalmente para o horizonte, braços estendidos ao longo do corpo. Isso é posição anatômica, gente. Tá, e os planos de delimitação do corpo, professor? Planos de delimitação do corpo a gente pode ver nessa primeira figura. Observe a parte azul, né? Plano ventral, relativo ao ventre, dorsal ao dorso atrás aqui, ó. Então, ventral, posição plano ventral,
plano dorsal, plano ventral, plano dorsal, na frente e atrás. Lado A e B, digamos, né? Plano lateral direito e plano lateral esquerdo, além de cima e embaixo, que é plano inferior e plano superior. Então, ventral, dorsal, direito, esquerdo, superior, inferior, certo? Planos de delimitação do corpo, porque limitam os limites do nosso corpo. Então, aqui à frente, aqui atrás, do lado, do outro, em cima, embaixo, delimitando o corpo. Mas não vamos colocar isso. O nome é o quê? Ventral, dorsal, direito, esquerdo, plano superior e inferior. Ok? E os eixos, gente? Nós temos os eixos sagital, que é essa parte transpassada, e transversal, que é do lado oposto. E o eixo longitudinal, que nos circundam aqui nessa situação de centro, né? Então, nós temos o eixo, esse eixo vermelho transverso, né? Transversal, né? Que é daqui para cá, digamos, do começo, né, dessa circulação da cintura até a outra ponta. Vocês podem ver que ele não está atravessado, ele está como se fosse retinho aqui no meio da barriga, fazendo um corte transversal, né, como se fosse transpassando de uma ponta a outra. E eixo sagital, você vê que é aqui, ó, da frente para trás, tá? Começa aqui na frente e termina aqui atrás. Aqui é de um lado para o outro. Eixo longitudinal, tanto pode ser tanto aqui de baixo para cima. Tá, professor? E agora planos de secção. Você, professor, mas é muita coisa, gente. Mas é isso. Anatomia é basicamente isso. Cortes, né? Segmentos, partes. Anatomia é isso, né? Então, a partir desses segmentos, desses cortes, a gente tem nossos estudos anatômicos. Vamos falar dos planos de secção do corpo humano, né? Que é o plano mediano, né? Mediano, que está ao meio, tá? Meio. Plano coronal, que ele é basicamente o corte no meio, mas de forma lateralizada. E aqui no transversal, que é onde ele está, ele passa uma faixa no meio e transversa, né, esse corte. Por isso o nome secção. Secção vem de corte, tá, gente? No corpo humano. Posição. Vamos lá. Anterior, posterior. Já falei que significa frente para frente, próximo da frente do corpo, ou seja, anterior na parte da frente. Posterior, o dorso atrás. Como vocês podem ver aqui, ó, essa coluna, né? A caixa torácica, né? O externo e os órgãos vitais dentro. Ou seja, então aqui eu tenho o externo, que está localizado na parte anterior, as vértebras localizadas na parte posterior, né? O externo fica no anterior ao coração e a coluna vertebral se localiza posterior a ele. Medial significa em direção ao plano mediano do corpo. Medial, gente, é a parte do meio, a parte mediana do nosso corpo. Então, e lateral significa mais distante do plano medial, né? Se eu tenho um plano medial, que no meio, o que está ao lado é lateralizado. Então, medial, como o nome aqui está falando, ó, esse corte medial, e lateral, os demais órgãos. Então, linha sagital mediana, né? Digamos aqui, ó. Essa aproximação dessa estrutura óssea, né, que faz a junção dos órgãos da tíbia, da fíbula, com os órgãos, com o osso do fêmur, nós temos aqui a cabeça, né? Aí tá. Então, o que está lateralizado ao plano mediano, eu chamo de lateral. Então, aqui ele é lateral. E o que estiver mais próximo do plano mediano, eu chamo de medial. Então, parte lateral e parte medial dessa estrutura. Superior, cranial ou cefálico.
a gente costuma falar mais como superior. Significa próximo à cabeça. Inferior, caudal ou podálico. Né? A gente diz que está em direção ao pé, a parte mais baixa do corpo. Ou seja, inferior barra caudal. Tá? Superior, enfim. Nós temos aqui o pulmão e o coração. O que está acima, eu digo que é superior ou cranial. E o que está abaixo, eu digo que é inferior ou caudal. Tá? Vão pegando aí. Eu sei que é muita informação, mas vocês vão anotando tudo, gente, no caderno de vocês. Anotem tudo no caderno de vocês. O conhecimento ele é fixado a partir do momento que você anota, tá? Se você tivesse noção do quanto de coisa que eu estou anotado na minha casa, quantos cadernos eu tenho escrito de resumo, tem resumo que eu já fiz não sei quantas vezes e nunca aprendi, né? Mas quando eu leio, eu lembro de tudo, então tem que escrever, tem que fazer, tem que repetir, tem que ler, tem que rever, senão não aprende. E anatomia é isso, estrutura, a gente tem que estar batendo cabeça direto, olhando, para se tornar um bom profissional que saiba do que está falando, né? Aqui eu tenho proximal, distal e mediano, né? Proximal, o P, distal e mediano, né? Em relação ao tronco. Então, proximal, que são estruturas relacionadas à aproximação do tronco aqui, ó. Distal as mãos, né? E mediano significa exatamente na linha mediana, tá? Nós temos o estômago, ele está o quê? Medial. Né? Os órgãos vitais, praticamente esôfago, medial. Dentre outras estruturas. Intermédio, médio, superficial e profundo. Aqui já são especificações bem mais complexas, né? Como, por exemplo, intermédio significa estar entre o medial e o lateral, né? Bem no meio. Tipo, como o vasto intermedial. Intermédio, que é o vasto. Músculo que compõe os músculos da coxa, né? Aí tem o vasto lateral, que é esse músculo que a gente malha muito para ter. E o vasto medial, que está próximo à linha mediana, ao meio, né? Médio significa estar entre o inferior e o superior, como os dedos os ossos da falange, da mão. Nós temos uma, duas, três estruturas, né, das falanges. Então, nós temos a falange distal, nós temos a falange medial, ou a falange média, e a falange proximal. Tá? Então, falange proximal, falange média, que é essas aqui, e a falange distal, que é as da pontinha. Superficial, quando eu digo que está superfície, ou próximo da superfície. E profundo, está mais distante da superfície, como por exemplo, pele é o que é mais superficial e o osso é o que está mais profundo. Tá? Não tem dificuldade, porém, provavelmente cai em prova alguma dessas especificações que eu acabei de falar. Ipsilateral ou homolateral significa do mesmo lado, ou contralateral significa do lado oposto, tá? Homo, né? Homo do mesmo lado, contra lado oposto, né? Do que? Do corpo. Ó, o pé direito fica do mesmo lado que a mão direita e fica contralateral ao pé esquerdo, ou seja, a mão direita e o pé direito, eles são o quê? Homolaterais, ou seja, do mesmo lado, da mesma posição. Só que eles são contralaterais ao quê? Em relação à mão esquerda e ao pé esquerdo, entendeu? De vice-versa. Mão esquerda e pé esquerdo são homolaterais e contralaterais em relação à mão direita e ao pé direito. Pronto. É basicamente isso, pessoal. Nossa aula de anatomia é basicamente essa de corte. Próxima aula eu vou falar para vocês sobre anomalias e monstruosidade, né? Que é uma aula curta e breve, né? Porque essa aula já foi uma aula mais maçante, mais cansativa.
mais estruturada, né? Que tem muito conceitos, muitos termos técnicos, desculpa, tá? Nessa aula eu não vou pedir tarefa nem nada, tá? Vou deixar para pedir na próxima aula, que na aula de anomalias, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Até breve. Obrigado pela atenção de todos. Bons estudos.